cumprimentar aqui a companheira Adriana. Primeiro, né, sejam bem-vindos e bem-vindos ao solo sagrado da classe trabalhadora desse país. Hoje é o dia de uma ressaca tão boa. Cumprimentar aqui a Adriana, nossa companheira do Diese. É muito bom encontrá-la, ter ela aqui conosco. Companheiro Arualdo. O currículo do Arualdo aqui, o Claudionor deu uma reduzida boa. Secretário executivo do consórcio, presidente da Agência de Desenvolvimento do ABC, diretor aqui do sindicato, presidente da Industrial Brasil. Você já está como zelador, síndico no prédio ou vai ter eleição ainda? Companheiro Arualdo, companheiro Jorge Witt, presidente dos sindicatos bancários do ABC, assim como eu, tricolor, torcida independente do São Paulo Futebol Clube, tricampeão do mundo. Não, tá feinho, mas não, é a fase. Vai mudar, nós vamos começar a mudar hoje contra o Fortaleza, que é o time mais forte ali da região de Fortaleza, nós vamos ganhar dos caras. E cumprimentar aqui o José Vital, presidente aí do Instituto. Tricolor também? Poxa, então vai dar tudo certo. Presidente do Instituto Nacional por Inteligência Artificial com Direitos Sociais, e eu fico muito orgulhoso porque a primeira conferência, acontece aqui. Olha que coisa bonita, né? Então, já está nascendo, né, com DNA forte aí. E aí, companheiros e companheiras, eu estava combinando ali com a Tamara, e que nem eu disse para vocês agora, brincando, que eu estou numa ressaca braba, porque esses dias foram intensos. E olha que coisa bonita, né? Porque nós fizemos manifestações no país inteiro. Vocês vão se lembrar que a Câmara dos Deputados colocou aquela PEC da blindagem, que, na verdade, era um negócio tão... para proteger deputado. O cara que fosse para ser investigado teria que ter a autorização deles mesmo. Mas como que é isso? Sabe? E não é pauta do povo brasileiro. A Câmara dos Deputados, gostemos ou não gostemos, quem está lá sentado dos 513 deputados são representantes eleitos, que representam a sociedade organizada. É isso que é o Congresso Nacional. Então, tem os deputados que representam o agronegócio, tem os deputados que representam a Bíblia, tem deputado que representa a bala, tem deputado que são grupos organizados na sociedade que fazem a formação do parlamento no país. Agora, oi? É isso aí, então também. Então, aí voltar aquele negócio. Então, olha só o que aconteceu na história recente do país, as mobilizações do país inteiro, mobilizações fortes, e nesse prazo recente nós conseguimos derrubar as mobilizações, conseguiram derrubar essa PEC da blindagem, e ontem foi um dia histórico para a classe trabalhadora, um dia que é para marcar na memória de cada um e de cada uma. Eu não me lembro, e se alguém depois lembrar aí pode falar, Luiz, porque eu não me lembro de uma votação de um tema importante naquela casa, na Câmara dos Deputados, que teve unanimidade. Mas não é unanimidade porque a direita do país, ou a extrema-direita, estava convencido que trabalhador não tem que pagar. Tem eleição, né? Então, eu fiquei muito feliz, e a ressaca hoje ela se faz presente, porque nós tínhamos que, depois que saímos lá da Câmara, porque nós acompanhamos, fizemos uma delegação e fomos para dentro da Câmara dos Deputados e acompanhamos de lá de dentro a votação. Então, nada mais justo que, depois que sair de lá, molhar as palavras. Ressaca aqui, não colocaram nenhuma águazinha aqui. Tem água aqui. Não, pelo amor de Deus. Agora, tem uma outra coisa, eu vou entrar um pouquinho na questão da tecnologia, ô José Vital, porque tem uma outra coisa. Olha só o que explitou. A gente está extremamente cansado porque foi muito intenso. Mas nós não temos o direito de descansar porque ainda falta fazer justiça tributária no país. E a próxima atração, que a gente brinca aqui entre nós do sindicato, e nós já estamos conversando em Brasília, é a isenção
da participação e de lucros e resultados dos trabalhadores na questão do imposto de renda também. Porque quem recebe dividendo não paga, por que nós produzimos a riqueza e nós temos que pagar? Então, a gente já está conversando com a Fazenda, com o Ministério da Fazenda, porque a gente tem que ver o impacto que isso traz. O impacto deve estar, Adriana, por volta de 1,5 bi, 2. Aí a gente vai indicar, inclusive, para o Ministério da Fazenda, para onde que ele pode pegar esse dinheiro, para que os trabalhadores também não paguem o imposto de renda na PLR. E vou falar do tema. E tem a questão da jornada de trabalho. Tem que ser outra vitória da classe trabalhadora. É insuportável esse negócio de 6 por 1. Isso precisa definitivamente acabar. E o país, que a última vez que teve redução de jornada de trabalho nesse país aqui, foi no século passado, que foi na Constituinte. Nunca mais teve redução, e não venha me dizer que aquele negócio, vai ter redução de jornada de trabalho, vai quebrar as empresas. Mentira! Não vai quebrar. Quando for acabar com a escravidão no país, falaram que ia quebrar. Quando teve a proposta de empregada doméstica ter carteira profissional assinada, não pode. Olha, hoje de manhã eu tive uma discussão com uma pessoa, porque eu não sei se vocês sabem, mas o presidente Lula está estudando fazer a questão da tarifa zero na questão da mobilidade. Eu conversei recentemente com 2 pessoas que são empresários do setor. Eles falaram, não, Moisés, não dá, não pode, não dá. Não dá, isso aí vai ser uma irresponsabilidade por parte do governo. O Lula não pode cair, porque é irresponsável isso. Tudo que é para pobre, para trabalhador, não dá. Deixa eu ver. Aí, o que eu acho? Tudo que é para nós, não pode. Não dá, vai quebrar, vai não sei o quê. Só para eles que não quebra as coisas, sabe? Então, eu estou dizendo isso porque nós temos, vamos dizer assim, mais tarefas para que a gente cumpra, porque o papel de cada um e cada uma aqui, eu não digo só do sindicato, é entregar uma sociedade melhor para as próximas gerações. É por isso que a gente está aqui. Esse debate aqui também tem que ser com esse objetivo, né? Porque eu estava combinando com a Tamara ali. Tamara é a minha assessora aqui de comunicação. Eu falei, Tamara, eu estou tão cansado, o que eu vou falar ali para eles ali? Sabe? Eu falei, eu não sei o que eu vou falar. Mas aí eu entrei nesse negócio de entregar uma coisa melhor para as próximas gerações, e eu queria dividir um pouco com vocês. Eu tenho 59 anos. Tenho 59. Só de Mercedes-Benz, eu sou um trabalhador na Mercedes-Benz, eu tenho 40 anos. 40 anos de Mercedes hoje. Exatamente nessa data eu faço 40 anos de Mercedes-Benz. Operário padrão, eu sou do tempo que eu tinha um prêmio do SES chamado Operário Padrão da indústria brasileira. Tem até um samba do Zeca, né, Serginho, que fala isso aí. Aí o que acontece? Pelo fato de eu ter 59 anos, as pessoas da minha geração viveram a transformação tecnológica de perto. Portanto, eu, quando era jovem, não tinha isso. Não existia telefone celular. Eu me lembro que a televisão em casa, e não eram todas as famílias que tinham acesso a ter televisão em casa, não tinha essa tecnologia que hoje tem. Eu me lembro que para uma família ter um acesso a um aparelho telefônico era uma coisa quase que impossível. Era muito caro ter acesso a um aparelho telefônico em casa para falar. A minha mãe do Rio Grande do Norte, sabe, lá de Macau. Então, para falar com um parente de Macau, sabe, meu pai foi um trabalhador na Mercedes também, Zé, e depois de muitos anos ele conseguiu comprar um aparelho. E eu me lembro que minha mãe, para falar com a minha tia em Macau, tinha que ligar para um vizinho que tinha o telefone e combinar uma determinada hora para que ela estivesse lá para falar. E conforme veio as transformações que a gente conhece, eu talvez, na minha ingenuidade, eu pensei que tudo que estava sendo feito em matéria de tecnologia seria para ajudar a humanidade.
Eu sempre pensei isso. Quando começou aquele negócio de Facebook, essas coisas, Adriana, eu pensava, que legal, porque a gente vai usar isso para ser solidário. Sabe, uma pessoa está precisando de uma doação de sangue, através disso a gente vai mobilizar mais e vai conseguir cumprir, vai ser solidário. A gente vai fazer campanhas de arrecadação através dessa ferramenta. A gente vai fazer uma série de coisas. E talvez eu tenha sido ingênuo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão da transformação que eu penso, que toda transformação que acontece, ela tem que ser no sentido de ajudar a humanidade. Eu vejo, por exemplo, que a tecnologia hoje, com o avanço que tem, e aí tem a questão da inteligência artificial, existe fome no mundo ainda. Esse avanço da tecnologia não acabou com a fome. O avanço da tecnologia não acabou com os conflitos, as guerras. E aí, se a gente parar para pensar, é ao contrário. É ao contrário. Eu me lembro também, comentando com Tamara, eu não vou lembrar o ano, talvez acho que foi 16, que teve aquela votação na Inglaterra do Brexit, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia, né? Da questão lá do mercado comum lá da Europa. E a influência daquele resultado foi por conta da tecnologia. Foi por conta da tecnologia. Se mudou aquilo lá, enfim, trabalhou para que tivesse aquele resultado. E tantas outras coisas. Eu estava vendo agora a questão da inteligência artificial, e eu vim, agora de Brasília, eu estava lendo uma matéria, eu não vou lembrar o nome da atriz. Como que é o nome da atriz? Shin Northwood. Vocês conhecem essa mulher aí? Você conhece, Robson? Conhece, não? Então, vocês pesquisam aí depois no celular de vocês, essa atriz, Shin Northwood. Essa mulher aí. Já olhou aí? Sabe quem que é essa mulher? Está tendo uma briga em Hollywood. Porque ela é uma atriz. Atriz. Feita pela inteligência artificial. Ela enfrenta monstros, não precisa ter dublê. E está uma briga em Hollywood por causa dessa atriz aí. Ela não existe. Mas está lá. Então, o que eu fico pensando? E a gente fala muito disso no sindicato, que toda transformação, essa transformação que seja energética, a questão da transformação da tecnologia, ela tem que ser justa. E o justo, no meu entender, é que os trabalhadores não podem pagar a conta dessa transformação. Ela não pode vir para prejudicar a vida das pessoas. Elas têm que vir para ajudar a vida das pessoas, e não para prejudicar. Ah, mas tem coisa na tecnologia que é legal. E é verdade também. De um lado, né? De um lado, de outro não é. Ah, eu faço tudo no meu celular aqui. Antigamente eu tinha que ir lá no Banco Itaú para pegar um dinheiro. Eu tinha que ir lá no Itaú. Caixa eletrônico, lembra? Essas coisas, pegar um dinheiro. De vez em quando eu ia no final de semana, ia tomar um negocinho, pegava um dinheirinho. Hoje não. Não preciso nem ir lá. Olha que coisa linda. Eu faço tudo aqui no celular. A minha vida está no celular. Tanto é que a vida está no celular, porque se qualquer um aqui ou qualquer um esquecer o celular em casa, é capaz de voltar para pegar. Volta. Não volta? Volta. Por quê? Por que volta? Porque a vida está ali. Ah, então que negócio legal, eu posso fazer tudo através do celular. Agora pergunta para os bancários como que é a situação disso aí. Quantos caixas tem no banco? O pessoal dos bancários está aqui, pode até falar melhor que eu. O Jorge sabe melhor do que eu disso aí. Então, quando a gente fala de uma transição justa, seja na questão da transição energética ou nessa questão de inteligência artificial, nós temos a responsabilidade, e aí também é papel do Estado, ao meu ver, de discutir esse tema. Porque se não discutir esse tema, vai ser terra sem lei, eles vão fazer o que quiser.
Essa é a minha preocupação com esse tema de inteligência artificial, sabe? A transição energética, por exemplo, ela tem que acontecer, tem a questão do planeta e tal, e é irreversível, ao contrário daquele babaca lá dos Estados Unidos que fala, não tem aquecimento, não tem não sei o quê. É real, nós temos que fazer a transição energética, mas tem que fazer a transição energética com a responsabilidade social, sabe? A transição justa para que os trabalhadores não sejam prejudicados. Porque do jeito que está indo, e acho que tem um grupo hoje que foi na Mercedes, não teve? Visitou a fábrica da Mercedes hoje, me falaram que teve um grupo que foi lá. Teve, não teve? Então, se vocês olharem... Você foi lá? Se vocês olharem, e eu, mais uma vez, pelo fato de eu ser de outra geração, aquela fábrica se transformou, é uma fábrica extremamente moderna. Quantos postos de trabalho tinham e quantos postos de trabalho existem hoje lá? A Mercedes hoje, se não me engano, tem 7.500 trabalhadores. É gigante ainda, hein? O padrão atual é gigante. É gigantesca. Quando eu entrei lá, há exato 40 anos atrás, tinha 18 mil. Ah, mas você é contra o avanço? Não, não sou contra. Não, eu sei, eu entendo também. Eu não sou contra o avanço. Ah, tem a questão da produtividade, das disputas de mercados, tal, eficiência. Tá bom, beleza. Agora, qual que vai ser o futuro do mundo do trabalho? Quais são os empregos que vão existir no futuro, daqui 30 anos? Como é que vão ser dentro das fábricas, dentro dos bancos? E com esse negócio de inteligência artificial é que me preocupa mais. Eu vejo, professor, aquele negócio que o cara põe você falando uma coisa que você não falou, e é perfeito, né? É perfeito. Se você não prestar atenção mesmo, não tiver uma orientação para isso, você vai pensar que é aquilo mesmo. Uma vez mandaram um vídeo do Tuiuiu, do Charlie, mandaram um vídeo dele, ele dizendo assim, eu amo São Paulo Futebol Clube, é o melhor time do mundo. Ele falando isso, e ele é santista. Se eu não soubesse, você viu esse vídeo seu aí? Colocaram o Tuiuiu, tal, beijando a camisa do São Paulo, tudo, é inteligência artificial. Se faz isso com Tuiuiu, companheiro da Volkswagen, aonde que eles vão chegar com isso tudo? Então, eu acho que nós temos um papel importante de discutir essa questão da inteligência artificial, essas mudanças da tecnologia, mas sem perder um propósito. Eu penso sempre isso, discuto aqui com a minha direção. Todas as mudanças têm que ser para servir à humanidade. Os avanços da ciência têm que ser para servir à humanidade. Essas mudanças na tecnologia têm que ser para servir à humanidade. Eu vou dar um outro exemplo para mim, aí eu prometo que eu encerro aqui, Arvaldo. Professor, vocês se lembram, acho que foi nos anos 80, quando apareceu a AIDS? Lembra? Nossa, desespero, tem que buscar a vacina, tem que buscar a cura da AIDS, tem que buscar a cura da AIDS. Eu tive pessoas que eu perdi por causa da AIDS. Então, se colocava muito dinheiro para descobrir a cura da AIDS. Muito dinheiro. Aí um dia eu estava falando com um professor aqui no sindicato, ele me perguntou assim, você sabe o que mais mata no mundo? Aí eu estava começando aqui, falei, AIDS? Ele, não, é a fome. E por que se colocava tanto dinheiro para descobrir a cura da AIDS? Porque a AIDS pegava pobre, mas pegava rico. A fome mata quem? Pobre. Então, são exemplos que acontecem na nossa história que a gente tem que refletir. Tá? Então, eu acho que é importante a gente refletir que essas mudanças têm que servir à humanidade, têm que ajudar as próximas gerações, sem perder os valores, se perderam muitos valores, a tecnologia é uma responsável pela questão dos valores. Sabe, as pessoas não se chocam mais se tem um irmão, uma irmã passando dificuldade, passando fome, sabe? A gente não pode deixar morrer os valores que a gente acredita. Tem que saber que é para ajudar as próximas gerações e o papel do Estado. Para mim, isso é fundamental. O papel do Estado.
nessa questão. Ah, mas você quer que regule? Não. Não, eu quero que seja o propósito de ajudar e não de prejudicar, não de causar guerras, sabe? Não de causar nas nossas crianças, nos nossos jovens, problemas. Eu me lembro, eu tenho 4 filhos. A minha mais velha vai fazer 38 anos. E a preocupação antigamente era que, poxa, meu filho tem que acessar uma universidade, eu quero trabalhar para que tenha acesso a uma faculdade. Essa era a maior preocupação. Hoje, a maior preocupação dos pais são doenças psíquicas. Eu tenho uma bebê de 8 anos, sabe? Eu fico preocupado com isso. Eu vejo crianças, por exemplo, nessas questões de jogos, esse negócio aí, eu não sei como que é o nome disso aí, Haroldo, fazendo jogo para se matar. Então, é um debate que nós precisamos fazer, e eu tenho certeza, professor e os companheiros aqui, que aqui é um início, como eu disse, a primeira conferência sendo realizada aqui no sindicato. Eu tenho certeza que daqui, amanhã tem na UFABC, não é? Amanhã na UFABC, vai sair ideias e propostas nesse debate que vão ajudar a classe trabalhadora desse país e a humanidade do mundo. Acho que tem essa tarefa, tá bom? Sejam todos e todas bem-vindos.